Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, uma estância turística das flores. Estão todos convidados a vir conhecer a nossa cidade. Essa semana nós estamos falando de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, trabalhador incansável que, mesmo tendo ficado totalmente preso ao leito, dependendo do auxílio de outras pessoas para qualquer tipo de atividade, ficou cego, totalmente paralisado, mas ele percorria o Brasil numa Kombi, numa cama adaptada, levando palestras belíssimas, escreveu livros, fundou creches, fundou centros espíritas, um exemplo de vida para todos nós. Mas eu vou deixar o Roberto falar um pouquinho também. Nós, ao percorrermos nessa síntese biográfica do querido irmão, que aqui entre nós realmente deu um testemunho cristão de resignação, de conformidade, e que é muito raro nessas circunstâncias, eu ouso dizer, não sei das dimensões da minha força, eu confesso, mas o que eu vi, o que eu li do Jerônimo me impactou profundamente. E ele, entre outras tantas virtudes das quais ele era portador, ele tinha uma habilidade muito grande para falar, para compor trovas, né? Ele era um trovador, ele escrevia, ele compunha, e era hoje o que no Nordeste nós chamamos aí, né, no Nordeste, quem está nos ouvindo aí, chamados repentistas. Então ele fazia trovas assim com uma facilidade, e ele tinha naturalmente esses cabedais em função de conquistas lá de trás. Sabemos que os espíritos podem nos intuir, nos inspirar, mas nós devemos ter conteúdo. Isso aí é um processo sintônico, já o sabemos, pelo que o Espiritismo nos esclarece. Mas então, vários livros, e aqui ele deixou o escrito ou foi post-mortem, baseado nos manuscritos. E muitas coisas ele não escreveu, já que pelos últimos 10 anos ele estava absolutamente cego, então ele ditava e aquelas voluntárias que colaboravam com ele, os voluntários, escreviam o que ele ditava. Mas então, entre outros, ele deixou o Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois, já em coautoria. Então, cada um desses livros é uma pérola engastada num colar que faz essa biografia ser maior ainda no nosso entendimento. Então, fica aí uma sugestão. Seis livros. Seis livros, e isto aqui é o que se tem como resumo. Fora aqueles que muito se escreveu sobre ele. Isso aí que falamos é livro de autoria, fora o último que é coautoria, com outro confrade também. Porém, ele deixa-nos um legado muito mais precioso, que esse é lógico que aquilo que ele botou no papel, que ele escreveu, que ele concebeu, é um retrato da sua intimidade. É o horizonte dele, Jerônimo Mendonça, naquela cama-leito, como a Leila colocou, adaptada ortopedicamente para ele, com a inclinação que oscilava entre 30 a 45 graus, não mais. Então era nesse limite para lhe proporcionar um certo mínimo de conforto, né? Porque naquela época, inclusive, fosse hoje em dia, existem camas belíssimas, maravilhosas, até com controle remoto. Mas ele nasceu em 1939. A enfermidade iniciou, ele ainda era um jovem. Não existia a tecnologia, não existiam os avanços todos de hoje. Então, e ele numa cidade interior, de uma família muito... 10 irmãos, uma família muito humilde, sem recursos financeiros, foi o que melhor se pôde realizar para ele.
Era uma vida assim de muita dificuldade, mas nada o desanimava. Mas você ia falar mais, Roberto? Eu vou falar. Hoje a Leila não está querendo falar, não, já perceberam, né? Aproveitar e mandar um abraço também para Cirlei. Ok, Sirlei, mais uma vez, nosso cordial abraço, né? Fraternal abraço. Leila, tem uma historinha também que eu gostaria de compartilhar. Olha, então né? aproveita que todo mundo gosta de um caos. Nós, quando no mês passado abordamos a vida de Sheila, né? Como é que ela surgiu dentro do movimento espírita aqui no Brasil, a sua dedicação à pátria do Cruzeiro dentro dos programas que lhe estavam afetos, e que ela, lá com o Peixotinho, teria fundado lá em Belo Horizonte um grupo espírita que deu nome a ela, né? A Sheila. Só aproveitando para abrir um parêntese, porque todos esses cafés com o Evangelho estão todos lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube. Então, quem desejar depois ver ou rever, nós temos todos eles lá gravados. Bem lembrado, revisitar, né? Porque às vezes nós fazemos uma pontuação, mas com relação a Sheila, então aqueles que o Centro Espírita que ele sucedeu, o Grupo Espírita Irmã Sheila, é o Centro Espírita Oriente. Um centro espírita muito bem estruturado, amplo, né? Já goza de uma grande tradição dentro do movimento espírita na capital mineira. E então, um casal de confrades, ele das lides jornalísticas espíritas, com a esposa, e foram participar de um congresso, uma conferência, algo do gênero, na Associação de Administradores de Empresa lá de Ituiutaba. E como eles tinham um apreço muito grande pelo Jerônimo, então aproveitaram para conhecê-lo. E quando eles se aproximam do Jerônimo, o Jerônimo, conforme aqueles que estavam ali do lado, pede para que o casal que estava ali chegando parasse um pouco. Então, ele dá a entender que ali estava presente a Sheila. E descreve ela. Então diz que ela era assim, assim, assado. E o casal fica assim, como que impactado. Mas como se eles eram vinculados àquela casa instituição, da irmã Sheila em Belo Horizonte. Então ela ali estava acompanhando. Naturalmente que todos nós que estamos vinculados a uma instituição espírita séria, nós gozamos da antipatia, melhor dizendo, da simpatia, né? E da cortesia, do apreço dos benfeitores da instituição. Porém, neste contexto, no meu entender, ela estava ali para visitar o Jerônimo. Né? Ela era enfermeira, né? Vamos ligar as pontas. Ela era enfermeira, ele ali carente, né, de todos os cuidados médicos possíveis para dar-lhe, digamos, um gap. Né? Então fica aí mais esse registro, que é a chamada presença de Sheila, e que está no livro que nós mencionamos. Né? Ontem nós citamos, quando ele estava lá, que o Chico, lá na casa do Chico Xavier, que o Chico oferece a ele o café, era um perfume puro, e era a Sheila. O Chico diz, olha, a Sheila diz para você tomar porque é uma medicação. Nós vemos que todos nós temos as proteções espirituais. Muitas das vezes não nos damos conta, nos rebelamos, reclamamos, achamos que estamos abandonados, mas nunca estamos. Falta um pouco de sensibilidade da nossa parte de perceber isso. Mas e aí, Roberto? Então, Leila, nós falamos nas obras literárias, né? E aí imaginamos que o Jerônimo Mendonça, ele ali imóvel naquela cama, poltrona-leito, né? E ele fosse impedido de tomar iniciativas de ordem material. Entretanto, aí tem um registro muito, muito grande desse engano. Por quê? Ele imaginou, por exemplo, nós falamos da creche, né, no Lar Esperança, casa Lar Esperança... Eu esqueci o nome da creche. Pouso do Amanhecer, né? Creche e Lar Espírita, né? Pouso do Amanhecer. E vimos que ele
tomou iniciativas. O que levou ele mais a se movimentar? Era a carência do local onde estava a creche. Aonde estava situada a creche, que hoje continua lá. É lógico que no entorno, assim como ocorreu com a Mansão do Caminho, lá em Salvador, como um paralelo, né, lá de Valdo Franco, ali no entorno da Mansão do Caminho houve, então, um surto de urbanização. A época, entretanto, que chegou lá era uma região palustre. E neste caso, aí em Ituiutaba, Leila, era um entorno, uma comunidade extremamente carente. E ele se movimentou, né? E ele então fez acontecer. Porque não era porque ele queria deixar algo registrado, é por causa da necessidade material. Nós sabemos que atendendo às necessidades materiais, nós conseguimos despertar o espírito, porque agasalhado o corpo, alimentado. Então, aquele que nos tem como benfeitores, eles passam a observar e a nos seguir. E a difusão da doutrina espírita se dá também por este viés, né? Primeiro o pão, depois a instrução. Agora, Leila, ele teve um encontro, um dos muitos, né, que a cada 15 dias ele ia habitualmente ao Chico. Então, num desses encontros, eles vão porque eles estavam já com a creche em funcionamento, mas receberam bebês trigêmeos. Só que eles eram, todos os três, portadores de necessidades especiais. E a equipe, ela não estava estruturada para acolher crianças desse porte. Vocês têm uma ideia do tamanho, hoje está em torno de 250 crianças, esse Lar Esperança, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, creche. Então eles falaram assim, vamos ao Chico, já que estamos indo ao Chico, vamos falar com ele sobre isso. E o Chico, ele tinha um hábito de dar 2 beijos no Jerônimo. É uma atitude paternal, como colocamos, né? Não paternalista, mas paternal, de proteção. E então esse carinho, esse mimo, ele fazia sempre com o Jerônimo. Nesse dia, entretanto, ele deu 3 beijos. Ele olha então, depois dos 3 beijos, e olha para a equipe da creche que lá estava. Eu acho que ali, em primeiro lugar, Jerônimo não formulou a pergunta e, em segundo lugar, o Chico respondeu uma simbologia, ao invés de 2, 3 beijos, que eram trigêmeos, 3 crianças. Então, sim, que eles deveriam acolher, e assim aconteceu. A época em que o Jerônimo desencarna já era adolescentes. É muito interessante, porque o Chico, ele tinha uma mediunidade, ele tinha vários tipos de mediunidade. A mediunidade dele era exuberante. E até abrindo um parênteses, mas para contar um caso muito peculiar, não sei bem qual seria até a palavra para se usar. O Chico estava em Belo Horizonte e ele estava numa instituição espírita. E entra um homem com uma faca, ameaçando as pessoas. E o Chico, aí as pessoas até procuram envolver ali o Chico, porque o homem não viesse em cima do Chico, mas não levou, pouquíssimos minutos, chegou um carro da polícia. Chegou, imobilizou o homem e o Chico disse, por favor, não leve esse irmão, mas não maltratem, né? Ele não sabe o que está fazendo. E aí um dos policiais falou assim, ué, mas como que você está aqui? Você foi lá na rodoviária nos chamar e você já chegou aqui antes da gente? Mobilidade, transporte, né? Então o Chico se transportou até lá. O teletransporte. Né? Foi, Veja chamou bem, os policiais. Isso dá Perispírito, né? Foi, né? Isso dá uma dimensão. E aí a gente vê, quando o Jerônimo chegou lá para falar com o Chico já sabia o que o Jerônimo queria falar. E também aí o que o Chico fez? Não falou nada. Simplesmente fez uma atitude
para que eles fizessem a própria leitura, né? O que o Chico quer dizer com isso? 3 beijos, 3 crianças, acolham essas crianças. Isso. E Leila, todos nós, com raras exceções, né? Eu, entre essas exceções, cito o próprio Chico, né? Divaldo também, mas então praticamente todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Eu, quando li a biografia... Umas mais pedregosas, outras Isso. menos. No caso do Jerônimo Gonçalves, na minha leitura, a estrada de Damasco dele aconteceu aos 16 anos. Porque ele tinha muitos questionamentos e todos nós os temos, nem todos serão respondidos, é lógico mesmo, porque, conforme os Espíritos nos esclarecem, nós não estamos preparados para receber todas as respostas, e se dadas, nós ficaríamos sem entender. Então, por exemplo, tem muita gente querendo entender a natureza íntima de Deus. Aí tem que ter um pouquinho também de bom senso, falar, bom, em que degrau da evolução eu me encontro? Qual é o meu estacionamento atual? Então, não dá para saber tudo. Entretanto, são notícias, ou melhor, questionamentos das chamadas justiças ou injustiças aparentes, divinas, e Jerônimo ficava, então, muito impactado com isto. Muitos recebemos instruções, orientações, a partir de amigos, de conhecidos. No caso do Jerônimo não foi muito diferente. O seu Galdino, ele era diretor, presidente, aliás, de um centro espírita em Ituiutaba. Então, quando Jerônimo contava 16 anos, e já tendo uma ligação muito forte, percebendo, então, pela camaradagem, as atitudes do Jerônimo, uma pessoa muito boa, muito fraterna, ele oferta ali um livro espírita. Leila, eu te dou um doce para você saber adivinhar qual foi o livro espírita que deu para ele. E ainda bem que a minha nutricionista não quer que eu coma doce, porque eu já perdi. Mas vale a intenção, vamos lá, pode arriscar. Caramba. Geralmente ele fala assim, olha o que é o Espiritismo, o livro dos dos Espíritos. A Gênese. Não. Gente, olha só, isso aí também é lição para todos nós. Nós, antes de sermos tocados no intelecto, temos que ser no emocional. Falando de valores. E no caso do Jerônimo, ele ganha de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então está ali o Espiritismo, ele fazendo a releitura, que é o chamado Evangelho, o Cristo Redivivo, né? Então traz passagem do Novo Testamento que o Jerônimo, já conhecia, só que com outra leitura. Então, quando ele lê, ele degusta, ele, como diria lá em Minas, mineiramente, debulha aquilo ali, ele fica encantado, arrebatado e muda. Então falou, agora eu sou espírita. Então um livro que fez a diferença para ele, a estrada de Damasco dele, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E nada é por acaso, porque como nós comentamos, como ele, durante 2 anos, dos 13 aos 15 anos, ele foi para a igreja evangélica, já dava até palestras na igreja evangélica, ele já tinha esse lado religioso muito assim despertado, porque ele não foi simplesmente para a igreja evangélica e ficar ali ouvindo pacificamente. Ele estudou, ele se aprofundou, e então foi a oportunidade, quando ele se depara com o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer essa leitura mais completa. Porque quando nós pegamos a Bíblia, muitos têm muita dificuldade de conseguir compreender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por isso é importante nós estudarmos. Existem estudos, nós mesmo oferecemos toda terça-feira à noite o estudo do Evangelho às 20 horas. É muito importante nós espíritas estudarmos o Antigo, o Novo Testamento, para termos essa compreensão, porque o Antigo é a primeira revelação, o Novo Testamento é a segunda e o Espiritismo é a terceira. Para que a gente possa compreender a terceira revelação, nós temos que ter a base. Nós não entramos na escola na 5ª série, na 6ª série, nós entramos para sermos alfabetizados. E então tudo vem
encadeada, a gente nem imagina, porque quando o Jerônimo tem a oportunidade de ficar durante 2 anos estudando ali a Bíblia, quando ele se depara com o Evangelho segundo o Espiritismo, aí pronto, aí ele abre todas as dúvidas, todo o entendimento que ele possuía. Muito bonito isso. Então, Olha, Leila, estamos quase já chegando no nosso não fala isso, Leila. final. Você é uma desmancha-prazeres. Mas vou te dar mais uns minutinhos para você falar um pouco. Mas olha só, o que eu ia colocar. As religiões, minhas irmãs e meus irmãos, são todas absolutamente necessárias. Ah, mas algumas falam de Deus desta forma, da outra. Mas o que vai levar-nos a esta ou aquela religião é o sentimento de religiosidade. Isso é um ponto. Uma outra coisa é o seguinte: o propósito da religião é nos fazer melhores. Então, se nós já estamos em determinada religião já há algum tempo e nós não melhoramos, uma das duas coisas pode estar acontecendo. Ou a mensagem está sendo bem passada e a responsabilidade é do divulgador. Eu estou falando daqueles que operacionalizam as religiões na face da terra. Todos, sem exceção. E nós estamos no meio. Ou então a religião é falseada. Ela está falseada em algum ponto. Então, neste aspecto, temos que nos questionar. Ou eu não estou entendendo, ou estou entendendo muito bem, mas isso não é o suficiente. E foi o que aconteceu com o Jerônimo Mendonça. E todos nós temos que ter essa lucidez, sermos questionadores. A doutrina espírita nos ensina isto. Nós não somos robôs, não somos marionetes. Porque no final, a responsabilidade vai ser nossa. Cada um responderá de per si. Mas nós, no momento que fazemos uma opção, uma escolha, também nós nos tornamos responsáveis, né, Leila? Com certeza. Mas você ia contar ainda mais alguma história ou já encerrou? Não, é por causa do tempo, né, Leila? Eu sinto muito, eu sou escravo do relógio, somos, né? Temos um compromisso com vocês. Amanhã é sexta-feira, a gente vai concluir ainda mais alguns causos sobre o Jerônimo Mendonça. Muita coisa linda para a gente refletir, para a gente pensar. Aproveitar mandando um abraço para Lina. Lina, que bom, Lina. Um abraço para Leondina, Zeusa. Peraí, vai devagar que eu não consigo ler. Ah, já falei, a Zeusa já tinha falado. Maria Dolores, Tacimara. A Carla, oi Carla, tudo bom? Janete, Rita Maria, que beleza, muito bom estarmos aqui com tantos amigos nesse momento assim de tanto aconchego, mas também de reflexão. A beleza da vida, a oportunidade que Deus nos dá a cada nova reencarnação. Um abraço para Daniele, para Niva, porque nós estamos vendo ao longo da semana um espírito que foi muito endividado no passado, mas que soube aproveitar a última reencarnação de uma forma sublime e vencer. A gente não deve ficar paralisado, estagnado no tempo. Temos a chance, a cada manhã, de escrevermos uma nova página. Não precisamos ficar presos, achando que, não, se eu errei até agora, eu tenho que continuar errando. Não. Aliás, a palavra errar quer dizer... Pecar. Pecar quer dizer? Quer dizer... Errar o alvo, né? Errar o alvo, Isso, né? Errar o alvo. Se a gente, aprendemos com nossos erros. Se a gente errou o alvo, vamos persistir agora para poder acertar o alvo. Gente, hoje, quinta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, temos a nossa irradiação, o passe magnético espiritual à distância, a magnetização das águas. Quem desejar, coloque suas águas, compartilhem conosco, compartilhem com outros amigos, entrem lá no nosso canal, deem um joinha, se inscrevam. Vamos semear essa luz, essa boa nova
vamos semear a esperança nos corações. Amanhã vamos terminar essa história muito linda, um grande exemplo de vida. Encerramos a nossa programação, mas a história não acaba aí, né? Mas é o nosso propósito, né? Trazemos esses que nos serviram, que nos servem de horizonte e de faróis, né? Com certeza. Então, muito obrigado pela presença, compartilhando com vocês esse momento tão gostoso, e até amanhã, se Deus quiser.